faz meu coração bater. Tum, 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 tum. Olá, queridas crianças, sejam bem-vindas a mais um encontro da nossa catequese. Hoje daremos continuidade àquela série de encontros que estamos tendo lá pelo nosso canal do YouTube e pelas aulas lá pelo Zoom, pelo Meet. Será muito legal. Mas antes de iniciarmos, vamos pedir a Deus que nos proteja rezando um pouco. Quando rezamos, nos aproximamos de Deus, o nosso Criador. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Estaremos sempre reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Crianças, semana passada, víamos na nossa aula de catequese um pouquinho sobre quem? Sobre Abraão, sobre Sara, sobre Isaac, sobre Noé. Abrão que virou Abraão, Sarai que virou Sara. Bom, o pastor de ovelhas escolhidos por Deus. Mas Deus fez uma promessa a Abraão, que ele seria o pai de uma grande multidão. Com isso, nós vamos lembrar que Abraão teve um filho chamado Isaac. Lembra que Deus pediu que Abraão matasse Isaac, mas era para testar a fidelidade? Pois bem, crianças, Isaac teve um filho chamado Jacó, que teve outros filhos, e assim foi gerando uma grande geração, uma grande multidão, que era o povo que Deus havia prometido a Abraão, que ele seria o pai de uma grande multidão. Lembramos que vimos duas alianças, a aliança que Deus fez com Noé e a aliança que Deus fez com Abraão. A aliança com Noé: não vamos destruir mais o mundo. E a aliança com Abraão: darei a você uma grande multidão como os teus filhos. Nós somos filhos de Abraão na fé. Abraão foi a primeira pessoa que creu, a primeira pessoa que acreditou, a primeira pessoa que teve fé, uma fé viva, uma fé cheia de esperança. Por isso que se hoje nós temos fé, é porque se hoje eu e você temos fé, porque Abraão um dia acreditou neste Deus que é capaz de nos libertar. Mas hoje vamos começar a ver um novo personagem. O nome desse personagem é Moisés. Só vamos começar a ver esse personagem, porque a história desse personagem vai muito além do que nós vamos ler. Então, na página 17, no 6º encontro, tem assim: a vocação de Moisés, sarça e libertação. Hoje nós vamos ver até basicamente o iniciozinho de sarça, no meio deste encontro. Na próxima aula, vamos nos encontrar pelo Zoom e vamos falar mais um pouquinho sobre eles, beleza? Página 17, 6º encontro. Abraão morreu, Isaac morreu, e ficou apenas os seus filhos, netos, bisnetos, que era um grande povo. Este povo era organizado por um grande e bondoso rei chamado José, o rei justo, o rei bom, que organizava aquele povo, os descendentes de Abraão. Só que esse rei bom morreu, e veio um rei muito ruim, chamado um faraó. Este faraó escravizou todo este povo. O nome deste povo era o povo hebreu. Este povo era descendente de Abraão, era o povo que Deus tinha prometido para Abraão. Era uma numerosa multidão, crianças, pais, mães, era uma numerosa multidão. E foi escravizada pelo faraó. As mulheres não podiam ter filhos, porque o faraó mandava matar essas crianças já pequenininha, porque o faraó tinha medo quando essas crianças crescessem, se revoltassem contra ele. Mas uma mulher, com medo do faraó matar o seu filho, pegou o seu filho, colocou no cestinho e deixou percorrer no rio Nilo. Ela colocou no cesto porque o rio era cheio de crocodilos. Então, para não matar a criança, colocou no cestinho. A criança percorreu pelo rio,
para não ser morta pelo faraó. Adivinha quem encontra essa criança? A filha do faraó. A filha do faraó encontra aquela criança e retira aquela criança das águas. E leva a criança para dentro do palácio do faraó. E educa essa criança, cuida dessa criança e coloca o nome dessa criança Moisés. Moisés significa achado nas águas. Vamos ler aí na página 17? Depois de muito tempo, surge um novo rei no Egito que não tinha conhecido José. O faraó, vendo o crescimento do povo hebreu, mandou as parteiras matarem todos os meninos ao nascerem. Depois deu uma outra ordem: ao nascerem todos os meninos, deveriam ser jogados no rio Nilo. Porém, uma mulher, ao dar à luz a um menino, escondeu durante 3 meses, para depois colocar no cesto e abandonar na beira do rio. A filha do faraó encontrou e criou com todas as mordomias. Esse menino era Moisés. Moisés significa achado nas águas. Quando Moisés cresceu, chegou para ele um momento muito importante: ver o sofrimento do povo e tomar uma decisão. O começo da decisão se deu quando ele matou um egípcio. O que aconteceu? Moisés foi criado no palácio, Moisés foi criado como um príncipe. Mas, quando ele cresceu, ele descobriu que aquele povo que estava sendo escravizado eram seus verdadeiros pais. Eram seus primos, seus irmãos, era sangue do seu sangue. Um dia ele viu um soldado egípcio batendo em um hebreu, ele matou o soldado e fugiu, porque o faraó ficou com raiva e queria também matá-lo. Com medo, Moisés foge para Madiã e olha o que acontece. O que Moisés trabalha? Em que Moisés vai trabalhar, crianças? Assim como Noé, assim como Abraão, Moisés também vai trabalhar como pastor de ovelhas. Então vamos ver. Deus fez uma aliança com Noé, fez uma aliança com Abraão e agora está fazendo aliança com Moisés. Olha o que Deus fala para Moisés. Um dia estava Moisés caminhando na montanha, pastoreando ovelhas, porque ele tinha fugido do palácio do faraó. E o que acontece? Ele viu uma planta pegando fogo. Uma planta pegava fogo, mas não se queimava. Ele se aproximou e uma voz forte disse: Moisés, tira as vossas sandálias dos pés, porque este solo é santo. Deus falou com Moisés através daquela planta chamada sarça. Deus falou através daquele fogo daquela planta. E olha o que Deus falou: Moisés, você vai lá no Egito, lá no palácio do faraó, da onde você fugiu, e vai pedir: Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, pede que o Senhor liberte esse povo da escravidão. Meu Deus, Moisés fugiu da casa do faraó e agora Deus está pedindo para ele ir lá. É isso mesmo. Moisés vai enfrentar o faraó. Mas tinha um problema. Moisés, ele não sabia falar. Ele era gago. Alguém que tem dificuldade nas pronúncias da palavra. E ali, Moisés tem que superar. Deus diz: não é você que libertará o meu povo, sou eu que libertarei o meu povo através de você. A partir daí, minhas crianças, começa uma história fantástica, com muita aventura. Nós vamos ver o mar se abrir, nós vamos ver Deus mandar pão do céu, nós vamos ver Deus fazer brotar água do nada para alimentar e sustentar aquele povo. É só spoiler para o nosso próximo encontro. Hoje nós aprendemos que Deus preserva a vida de um menino chamado Moisés e faz uma aliança com ele para salvar o seu povo da escravidão. E com a nossa mão direita, com o joinha, como nós aprendemos, vamos traçar o sinal da cruz na testa, na boca e no coração. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
Que Deus te abençoe. Amor de Deus que mexe, remexe, faz meu coração bater. Tum, tum, tum.